programa Livro Aberto tem hoje o prazer de receber o professor Carlos Roberto Sene Lima, que é autor de 2 livros que foram muito bem aceitos pelo público, 2 livros publicados pela editora da PUC. Para entrevistá-lo está aqui comigo o professor Ricardo Tim de Souza, e a minha primeira pergunta talvez toque um dos temas mais importantes do livro, que é a questão do princípio de não contradição. Nós sabemos que em Platão, no Teeteto e também no Sofista, e depois formulado de maneira talvez mais famosa por Aristóteles na Metafísica, no livro 4º, Aristóteles diz que é impossível que uma coisa seja não seja sob o mesmo ponto de vista e ao mesmo tempo. E o senhor, como um filósofo, faz uma reinterpretação desse princípio quase que milenar. Eu gostaria de saber como é que surgiu essa interpretação, qual sua gênese, né? E se ela realmente é um dos aspectos essenciais do seu livro sobre a contradição. Sem dúvida nenhuma. A contradição, ou melhor, o princípio de não contradição, é o tema central deste pequeno livro. E é o tema central porque, a partir de meados do século passado, este tema ficou absolutamente central na grande filosofia do idealismo alemão e, posteriormente, do marxismo. Hegel afirma, com todas as letras, que a contradição é o próprio motor da dialética, e a dialética é o método da filosofia. Assim sendo, a contradição é aquilo que movimenta todo o pensamento lógico, e mais do que a lógica, a contradição é que movimenta a natureza e a história. Você podia dar um exemplo? O que é a contradição? Vamos supor o leigo que não estudou filosofia, como é que ele pode entender esse conceito de contradição? A contradição, no sentido lógico, é dizer uma coisa e depois desdizer-se. Eu digo que o copo está sobre a mesa e digo que o copo não está sobre a mesa. Esta é a contradição dura no sentido lógico. Só que, em filosofia, nós usamos o conceito de contradição não só na lógica, mas na natureza e no espírito, de sorte que contradição em filosofia política, no século XIX e grande parte do século XX, significa pura e simplesmente conflitos, por exemplo, de classes sociais. De sorte que o marxismo se diz baseado numa contradição. E essa contradição, segundo Marx, que aprendeu isso de Hegel, essa contradição seria o próprio motor que faz com que os conflitos de classe se transformem em luta de classes e que a luta de classes se resolva numa grande revolução, numa segunda grande revolução, a primeira é a francesa, a segunda seria a Revolução Socialista, que trará paz sobre a Terra. E esta ideia, então, é uma ideia de filosofia política, mas que está baseada em algo lógico. Daí o meu interesse em estudar a contradição em Hegel, em Aristóteles e em Platão. E o ponto-chave é que nós sabemos desde a antiguidade, mas isso foi recolocado no século passado, no nosso século, quem nega a contradição no sentido lógico, perde a racionalidade. Se for assim, todo o sistema hegeliano e marxista, de saída, tem que ser considerado uma bobagem. Porque, ao negar a racionalidade, eles dizem e se desdizem. Negam uma racionalidade lógica. Negam toda e qualquer racionalidade. Porque quem usa a palavra contradição, como Hegel e Marx usou, ele diz e se desdiz, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. De sorte que, Karl Popper vai dizer, o que Trendelenburg já disse no século passado, Hegel e Marx, a rigor, não podem dizer nada, porque ao falarem, estão sempre dizendo o contrário do que dizem. Então, e isso seria, então, um argumento que obrigaria a nós jogar toda a filosofia de Hegel no lixo e desconsiderar qualquer política derivada de Hegel, como a política de Marx, como algo que, em sua raiz, é contraditório e, portanto, absurdo. E, evidentemente, que não é assim.
Não é tão simples assim. E aí, e este é o tema do livro. E aí entra a sua posição a respeito desse assunto. Aí entra a minha posição. E qual é a sua posição? Não sei Talvez, se o Ricardo... até para ajudar a esclarecer essa questão, quando o senhor muitas vezes faz questão de, nas suas palestras, etc., de diferenciar a contradição do contrário do contraditório. Né? Eu acho que essa é uma distinção que, de saída, talvez pudesse ficar mais clara para que o público possa acompanhar melhor. Esse é o ponto-chave do livro. E é, digamos, a novidade científica que eu trouxe neste primeiro livro de uma forma mais acadêmica e no segundo livro de uma forma mais introdutória. A palavra contradição é usada por Aristóteles num sentido bem estrito. E neste sentido estrito, ela foi interpretada pela tradição e verificou-se então, já na antiguidade, isso já está em Aristóteles, que existem aí mais de 2 tipos de contradição, de oposição. E, a rigor, tudo que eu faço pode ser resumido numa frase só. Hegel e Marx, quando falam em contradição, não querem dizer contradição no sentido aristotélico, ou medieval, ou lógico moderno, e sim contrariedade. Qual é a diferença? Contradição é dizer e desdizer-se sob o mesmo aspecto. Este é o jogo da contradição. E isso é um absurdo, é o irracional total. O contrário é outra coisa. Uma proposição contrária seria a seguinte: dizer todos os homens são brancos, todos os homens são pretos. Essas 2 contradições são contrárias. Qual é a diferença? É que nos contrários, o sujeito é universal. Todos os homens, todos os homens. Em se tratando de contrários, desde Aristóteles, portanto, há 1400 anos, nós sabemos que 2 proposições contrárias podem ser simultaneamente falsas. Elas não podem ser simultaneamente verdadeiras, mas podem ser, sim, falsas. Então, dizer que todos os homens são brancos é falso, e dizer que todos os homens são pretos também é falso. Isso não é um absurdo lógico. Agora, se eu digo, não mais tratando de contrários, e sim de contraditórios, todos os homens são brancos, é uma proposição falsa. E vou dizer, agora, alguns homens não são brancos. Esta contradição aqui é sempre o oposto da outra. Se esta é falsa, esta outra tem que ser verdadeira. 2 contraditórias não podem ser simultaneamente falsas. Nunca. Essa é a grande objeção feita da lógica para derrubar o sistema de Hegel e depois o de Marx. Bom, esta objeção não foi respondida durante um século. Trendelenburg levantou no século passado e ninguém conseguiu responder essa pergunta. Karl Popper traz essa objeção no século XX e a filosofia analítica a repõe. E os filósofos dialéticos, sejam hegelianos, sejam marxistas, não conseguem responder. Até hoje, há tentativas diferentes da minha de tentar responder a essa pergunta. Agora, esses conceitos esclarecidos dessa maneira, nem todos usam. A maioria dos autores não tem essa lucidez de emprego desses conceitos. Os autores Por analíticos exemplo, se usa têm. muito, sim, é preciso ouvir o contraditório, até nos processos. Os filósofos analíticos, quando falam tecnicamente, distinguem, como eu distingui antes, contrários e contraditórios. Mas os filósofos dialéticos não fazem essa distinção. Então, hegelianos e marxistas, quando dizem contradição, estão querendo dizer aquilo que a filosofia analítica hoje chama de contrariedade. E no direito, que é uma ciência antiga e que pega uma terminologia mais antiga, o contraditório também tem um sentido antigo. O contraditório do direito não é o contraditório da lógica moderna, é o contrário da lógica moderna. E isso é importante perceber. Então, há 2 terminologias aqui com as quais nós operamos. O livro se divide em 2 partes, né? Uma sobre a contradição e a outra sobre a contradição e o dever ser. Não sei, qual a relação essa entre a contradição e o dever ser?
Em breves palavras, assim. Em breves palavras, é uma descoberta, eu penso, uma grande descoberta que eu fiz. O princípio de não contradição em Aristóteles está formulado de uma forma muito dura, com o operador modal impossibilidade. Ele é formulado assim: é impossível predicar e não predicar o mesmo sujeito do mesmo predicado sob o mesmo aspecto. Eu considero essa formulação aristotélica clássica dura demais. Ou seja, formulando assim, tão duramente, o princípio de não contradição não é universalíssimo como quer Aristóteles e a grande filosofia. Por um motivo bem simples, porque o que é impossível não pode nunca existir. Ora, contradição pode existir. Eu posso escrever P e não P. Eu posso dizer Sócrates está sentado, Sócrates não está sentado. A contradição pode existir. Ela não deve existir. Ela é absurda, ela é irracional, ela é indevida, ela é inadequada, mas não é impossível. Parece uma banalidade isso, e todo mundo está de acordo. Só que, em filosofia, isso significa agora o seguinte: nós temos que mudar o operador modal que Aristóteles colocou lá no livro Gama e dizer, não se deve predicar e não predicar o mesmo do mesmo. No momento que eu faço isso, o que era impossível se transformou em não se deve. E aqui tem uma coisa muito importante que agora emerge: a fundamentação da ética. A transição ou a fundamentação do dever ser já está feita no princípio de não contradição. De sorte que eu tenho uma forma bem mais fácil, bem mais compreensível e aceita por todos os filósofos de fundamentar a ética. Bom, esse assunto vai nos levar agora a comentar o outro livro, mas eu peço licença para nós fazermos um pequeno intervalo. Retornando com o programa Livro Aberto, hoje entrevistando o professor Carlos Roberto Cine Lima. Nós estávamos conversando sobre o primeiro livro, sobre a contradição, e vamos conversar agora um pouco também sobre um livro que talvez mais polêmico e também muito mais vendável, no sentido de que está fazendo um grande sucesso já diversas edições. Aliás, o primeiro também foi para a segunda edição imediatamente, né? Que é sobre dialética, é o livro Dialética para Principiantes. Já o título é muito interessante. E quem sabe nós poderíamos começar perguntando quem são os principiantes da dialética. Este título é um título provocador. A rigor, os principiantes não são principiantes no sentido bem estrito da palavra. São aqueles que já têm algum conhecimento de filosofia e com boa vontade querem se debruçar sobre assuntos básicos. Então, o principiante a rigor, neste caso aí, pode ser o intelectual interessado no assunto, mas pode ir até o aluno de pós-graduação, o doutorando, porque esse livro tem novidades para os doutorandos, inclusive para os colegas já doutores em filosofia. E quais são essas novidades mais? A novidade é uma postura intelectual que no século XX raramente existe. Nós, no século XX, em filosofia, como os colegas sabem tão bem como eu, nós estamos na filosofia tendo, a rigor, uma posição histórica e 3 posições especulativas ou sistemáticas. O que os caminhos de fuga, que eu chamo. Porque quando a grande filosofia do século passado foi demolida por Nietzsche, Kierkegaard, etc., o que a filosofia no mundo inteiro fez? Começou a dedicar-se à história da filosofia. A história da filosofia
é um chão menos escorregadio, de sorte que hoje a esmagadora maioria dos filósofos no mundo inteiro, em vez de fazer filosofia, faz história da filosofia. As exceções são, a rigor, só 3. São aquele grupo de filósofos que continuou a tradição hegeliana pelo caminho da esquerda, que são marxistas principalmente, e que foram, ao ser refutado Hegel, foram refutados em seu cerne duro, na lógica de Hegel, e que depois sofreram um pesado bombardeamento durante toda a primeira metade do século XX e ficaram bem acríticos, têm uma dose muito pequena de criticismo. E de sorte que o comunismo implodiu, não só na parte prática, o Muro de Berlim, mas também implodiu do ponto de vista intelectual. E poucos filósofos tentam levar isso adiante. Surge aí a teoria crítica do marxismo tradicional, só que eles são eliminados do grupo marxista, de sorte que a escola de Frankfurt, a teoria crítica, fica isolada, e na segunda geração ela se transforma numa ética. Fora disso, nós temos uma postura sistemática que eu considero praticamente passada também. Fora disso, nós temos história da filosofia, marxismo e filosofia crítica, nós temos os lógicos, que estão fazendo grandes avanços, mas numa lógica que ficou ciência particular, prima da matemática. E o terceiro grupo, este sim mais importante, que faz exclusivamente ética, grandes sistemas éticos, como Habermas, Apple, Rawls, Höffe e outros semelhantes. E dentro desses 3 grupos, o senhor se situaria como? Em nenhum deles. Em nenhum deles. Aí, nisso consiste a novidade deste livro e, digamos, um certo isolamento intelectual em que eu me coloco. Eu retomo o projeto da grande filosofia do idealismo alemão, ou seja, aquele projeto que Hegel anunciou, dizendo que ele quer conciliar a substância de Spinoza com o eu livre de Kant. Isso é linguagem cifrada. O que ele quer dizer é o seguinte, é construir um sistema neoplatônico, mas de tal maneira que lá dentro haja espaço, lugar para botar a contingência do mundo, as coisas podem ser assim e assado, para botar o livre-arbítrio, eu posso escolher isso, escolher aquilo, e botar a democracia. Porque, sabidamente, o sistema de Spinoza, de Hegel e de Marx não permitem isso. Não são sistemas que conduzem uma democracia, são sistemas que tolhem a liberdade e fazem com que a contingência seja expulsa de dentro do sistema. Então, aí a questão da dialética, que está no título, passa a ser revisada. Eu, então, pego os elementos da tradição, como que as peças Lego, o brinquedo das crianças da tradição, e tento montar o sistema neoplatônico, o projeto neoplatônico de Platão, Plotino, Agostinho, Spinoza, Schelling, Hegel, e montar as peças, mas evitando aqueles 3 grandes erros que levaram à derrocada no século passado. Conseguir resolver o problema da contradição, conseguir o espaço da contingência, portanto, a liberdade, e conseguir chegar a um conceito de democracia, que é o conceito hoje eticamente por todos aceito. E isso é complicado, porque se essas peças não são colocadas da maneira correta, o sistema simplesmente implode. Eu, quando tive pela primeira vez acesso ao seu livro, fui ler o prefácio e me surpreendi muito agradavelmente com uma frase muito rica que está aqui. Eu me permito citá-la, né? Escreveu para os alunos, né, e aduz então as razões de por que fez isso, e ali coloca, então, escrevi em estilo simples e direto, escrevi uma filosofia singela, sem frescura, sem enfeite, sem ranço acadêmico e sem demonstrações aeróbicas de erudição, etc. Né? Eu fiquei pensando, será que essa não seria uma meta, né, de quem escreve, né? Como isso poderia também servir já esse impulso, quer dizer, não seria, digamos assim, uma derivação de uma
de um modelo artificial, mas de uma naturalidade no fazer a própria filosofia, né? Quer dizer, abordar a filosofia de uma forma tão natural que ela saia naturalmente, sem ranço, né? E ao ler o livro parece que a gente pode confirmar essa expectativa, né? Então, como é que o senhor, digamos assim, realmente estava, só para confirmar isso aí, estava realmente pensando assim em alguém que fosse ouvir e pudesse aproveitar? O senhor acha isso fundamental, então? Eu deduzo a partir desse prefácio e das suas colocações normalmente? Eu acho absolutamente fundamental e acho que isso inexiste. E esse é um ponto de inovação deste livro. O filósofo hoje, no brete acadêmico, que tem algumas vantagens, mas é um brete, ele tem que aprender uma linguagem extremamente artificial. Isso não vale só para o português, isso vale para o alemão, para o francês, para o inglês. Ele está num brete e, se não usar aquele tipo de terminologia, aquele tipo de construção de frase, ele não aliás, faz... não é só o filósofo, em todas as áreas. Praticamente. Ele se torna, no mínimo, suspeito, né? Ele não consegue sair daquilo. E o resultado é que as maiores banalidades estão escritas de uma forma incompreensível para o leigo culto. Então, um filósofo escrevendo banalidades não é entendido por um advogado, por um médico. E isso, na minha opinião, é totalmente errado. Na história da filosofia, grandes filósofos como Platão não escreviam assim. Platão, até hoje, qualquer criança lê. E a gente pode ler 500 vezes e cada vez vai entender mais do que está lá. E ninguém diz que Platão é superficial por escrever de uma forma aparentemente simples. E nós fazemos o contrário. Escrevemos de uma forma bem complicada, só que lá dentro não tem nada. E o exemplo bruto disso é o Sokal, aquele físico americano que imitou o estilo de filósofos franceses e escreveu um artigo, que foi com pseudônimo, que foi publicado e que só dizia barbaridades. E depois, numa segunda revista, ele apontou uma por uma os erros incríveis em física, química, biologia que ele tinha escrito e que tinha sido engolido por todo mundo porque estava naquela linguagem complicada que os filósofos de hoje em dia usam. E eu, então, de propósito... Mas e como é que se faria para se descomplicar a linguagem científica? Porque a linguagem científica, ela trabalha com conceitos altamente elaborados. Então, consistiria em quê? Em explicitar esses conceitos numa linguagem comum? Se fosse só... Ou seriam duas atividades. Uma, o trabalho rigorosamente científico, e outro, o trabalho de divulgação dos resultados. Isso está aparecendo nas ciências assim chamadas duras. Eu sou muito grato a grandes pensadores como Prigogine em química, ou Stephen Kaufman em física, ou Richard Dawkins em biologia, porque eles fazem 5 páginas de pura matemática, mas depois têm a gentileza de reescrever aquilo numa linguagem que a gente encontra nos editoriais de um bom jornal, de uma boa revista, em inglês o estilo do Time Magazine, em português o estilo dos editoriais da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da Veja, da Isto É. Este estilo eles escrevem e eles chamam isso a alta divulgação. Em casos de física e de química, isso é absolutamente indispensável, que eles usam na ciência uma outra linguagem. Só que nós, na filosofia, não fazemos isso. Existe na filosofia, nos Estados Unidos, na Europa, alguém que faça filosofia de alta divulgação, no sentido de textos assim? Existe filosofia de alta divulgação, mas muito escassa. E quando ela é de alta divulgação, ela só divulga e não inova. Este meu livro, ele não é alta divulgação, ele está trazendo 2 ou 3 novidades filosóficas. E além disso, ele está escrito numa linguagem que qualquer advogado, qualquer médico entende. Então, há aí uma simbiose, e eu me recuso, de certo modo, a escrever só em linguagem técnica, porque tudo que podia ser escrito neste livro em linguagem técnica, eu escrevi em linguagem normal. Olha, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria de perguntar qual a repercussão desse texto no meio acadêmico, por exemplo? É um paradoxo muito bonito e muito estranho. No meio acadêmico, este livro está atingindo uma vendagem muito boa.
em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil, a gente está lendo esse livro. Eu tenho milhares de leitores, textualmente. Mas é característico, eu não tenho uma única resenha. Ou seja, o que os colegas estão dizendo deste livro, eu não sei. E não é só do livro, a teoria. Eu apresentei a teoria que está nesse livro já dezenas de vezes em conferências. E apresentei, uma das mais importantes vezes que eu apresentei uma conferência na Universidade de Frankfurt. Num dos lugares mais nobres que tem, são aquelas conferências que de 15 em 15 dias reúnem a creme de la creme da filosofia mundial. 15 dias antes de mim falou Rorty, 15 dias depois de mim falou Charles Taylor. E eu falei ali no meio. E qual é a reação? A reação é, pura e simplesmente, uma espécie de paralisia mental. Mas, professor, acho que isso acontece não apenas com a sua obra, infelizmente, né, mas com a obra de muitos grandes autores, né? E como o nosso tempo está no fim, e como o assunto ainda poderia ser desenvolvido, quem sabe num próximo programa a gente volta a conversar sobre esses temas. E por hoje, então, eu agradeço a presença do professor Carlos Roberto Sinelima e também a participação do Ricardo Tim. Convido a todo telespectador para nos assistir na próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado. O programa Livro Aberto desta semana tem o prazer de receber a professora Maria Luísa Remédios, do programa de pós-graduação em Letras da PUC. Nós vamos conversar com a professora Maria Luísa sobre 2 livros organizados por ela. Um sobre Josué Guimarães e um outro que tem um título muito interessante, de O Despertar de Eva. E o professor Ricardo Tim de Souza, que está aqui e vai conversar também com a professora Maria Luísa, ele já tem o interesse de fazer a primeira pergunta a respeito do subtítulo deste livro, O Despertar de Eva. Exato. O livro, então, chama-se O Despertar de Eva, Gênero e Identidade na Ficção de Língua Portuguesa. E a primeira questão que que nos ocorre é que realmente essa questão de gênero, de identidade, né, ela tem sofrido atualmente um grande incremento sob os mais diversos pontos de vista, do ponto de vista das ciências sociais, das ciências humanas, da psicologia, da literatura. E é sempre interessante ouvir de alguém que organizou um trabalho nessa área, qual é a sua visão específica a respeito desse movimento, eu até diria, dessa exuberância que nós temos hoje em dia de obras em torno dessa questão. Como é que a senhora vê esse tema? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar vocês e queria dizer o seguinte, que esse livro, ele que se chama Despertar de Eva, não é? Relacionado justamente a essa questão da mulher que começa lentamente a se envolver na vida cultural, né? E no caso aqui, na vida cultural portuguesa, onde o sistema, vamos dizer assim, político, o sistema era muito fechado, a mulher não tinha muita voz, e é quando ela começa, então, a despertar
a surgir como uma voz na sociedade. Então, esse livro surge de uma pesquisa que a gente desenvolve no curso de pós-graduação, que se chama Memória das Gentes, a construção da identidade e da nação em literatura de expressão portuguesa. E esse projeto é um projeto interinstitucional com professores dos Estados Unidos, de Portugal e aqui da PUC. Então o livro tem a origem de um conjunto de trabalhos apresentados em congressos? Não. Alguns trabalhos foram feitos exclusivamente para o livro. Quer dizer, a gente pensou, porque a gente está discutindo essa questão do gênero e da identidade no projeto, na pesquisa, então a gente pensou em construir, em elaborar um texto, um livro onde a gente pudesse colocar aquilo que a gente vinha discutindo via internet, por computador, entre nós. Né? O único texto que foi apresentado em congresso foi justamente o meu, que se chama O Despertar de Eva, a representação da mulher na obra do José Cardoso Pires, que eu apresentei em Oxford, num congresso da Associação Internacional de Lusitanistas em Oxford. Mas os outros foram discutidos entre nós e nós lançamos justamente para que essa discussão se amplie. Porque essa questão do gênero, e agora eu acho que eu vou responder a tua pergunta, essa questão do gênero e da identidade vem sendo discutida desde muito tempo, da primeira metade do século XX, né? Vem sendo discutido, mas houve um momento em que identidade feminina e que feminismo era entendido como rasgar o sutiã em praça pública, usar mini-saia, romper uma série de barreiras. Hoje não. Hoje o que a gente procura ver, e o que a gente procura ver nesse texto, é justamente a questão da representação. Como é que a mulher surge na literatura? E é por isso, como é que ela se apresenta na literatura? E por isso, como é que ela fala? Se ela tem uma voz ou se ela não tem voz. E a gente começou a pesquisar e viu que, por exemplo, nos sermões do Antônio Vieira, havia uma voz de mulher. Havia uma mulher representada naqueles. Mas essa mulher será a mesma que, por exemplo, a Teolinda Gerson, que é outra escritora portuguesa, ela apresenta hoje? Não, e a gente vai vendo, então, que, por exemplo, o Essa de Queiroz, o Camilo Castelo Branco e tantos outros escritores, eles dão voz às mulheres. E daí a gente vai discutindo assim, bom, e até uma coisa que eu penso e que eu coloco e que a gente discute. A Isabel Alegro Magalhães, que é uma ensaísta portuguesa, ela diz que os textos têm sexo. Então, ela trabalha com o sexo dos textos, principalmente nas línguas ocidentais. Sim. Quer dizer que não é só... nós não temos só textos... Independente se são escritos por escritoras ou escritores. Independente se o autor é homem ou mulher. Os textos nas línguas ocidentais têm sexo, diz ela. Por quê? Porque nós, por exemplo, no português, nós temos uma marcação clara para masculino e feminino na nossa língua. E daí, então, a questão é essa. Será que já nesse sistema simbólico que é a linguagem, já não havia vamos dizer assim, uma preponderância do texto, de que o texto se apresente como masculino, vamos dizer assim, retomando, né, o modelo de homem, né, e quando eu falo homem, do ser que é masculino, branco
Claro. Sim. Patriotismo. E o ocidental, no caso aqui, principalmente, né? Maria Luísa, e há alguma relação com a literatura brasileira, algum estudo comparativo? Olha, como nosso projeto, que foi aprovado pela FAPERGS e que foi também aprovado em âmbito nacional na CAPES, como ele trata de literatura portuguesa, nós trabalhamos com alguns textos de literatura africana. Mas todos os textos aqui por exemplo, Vieira, os autores de Vieira, as cartas portuguesas da Mariana Alcoforado e as novas cartas portuguesas das Três Marias, as pupilas do Senhor Reitor, do Júlio Diniz, né? A Cidade das Serras, do Essa, e assim vai, Avieiros, do Alves Redol, e Zé Cardoso Pires, e o Saramago, né? E a Teolina Gerson, e depois três poetas africanas. Né? Então a gente tentou mostrar como é que é, e inclusive em alguns textos, como é que vai evoluindo essa representação da mulher. Dizer que a concepção de uma teoria da literatura, de uma história da literatura, é muito ampla no sentido de que ela está dando contribuições de caráter, por exemplo, antropológico, e sociológico, perfis psicológicos, assim por diante, né? Como é que tu vê essa relação dos estudos de literatura em relação à própria leitura, à própria divulgação da literatura na sociedade? Tu achas que esses estudos, por exemplo, desse livro, eles ajudam a aproximar o leitor mais da literatura? Ou a ensinar o leitor a usufruir melhor a contribuição da literatura? Jaime, eu vejo a leitura importante como fator, quer dizer, não existiria o livro sem o leitor, né? Então, ainda que o Bates dissesse que o primeiro leitor é o próprio autor, mas não existiria o livro sem o leitor, sem esse público. E eu acho que o que a gente faz quando a gente toma lá os sermões do Vieira? Pensa bem, tu vai trabalhar, vamos dizer assim, tu vai para uma escola trabalhar literatura e vai trabalhar os sermões do Vieira. Os próprios alunos não gostam do texto, acham difícil o texto, mas vão fazer um recorte diferente. Então, o que eu acho, por exemplo, no momento em que eu estou trabalhando com gênero, identidade, ou que eu estou trabalhando com o plano ideológico da obra, ou eu estou atualizando o texto, atualizando a leitura. E estou captando, né, leitores para aqueles textos. Eu vejo assim, quando a televisão, né, toma algum texto e ela vai adaptar, né? O livro, que é a origem daquele texto, ele é super vendido. Tudo bem que passou por uma outra linguagem, mas foi uma leitura feita por um diretor, tá? Pelo organizador, né, pelo que faz o roteiro, pelo roteirista, que vai dar aquele livro vai atualizar aquele livro. Mas é muito comum nos jornais se ouvir jornalistas que se referem aos textos sobre literatura, produzidos na academia, na universidade, como textos mais fechados, como textos que, em vez de aproximar o leitor Mais ajuda, do mais atrapalha que livro, ajuda. eles afastam de certa maneira. Tu concordas com isso? Eu não sei, porque eu estou dentro da academia, né, em primeiro lugar. E eu acho assim, que a nossa preocupação não é afastar o leitor, não é provar teorias impossíveis ou inaceitáveis ou incompreensíveis. Eu acho que não. Eu acho que isso aqui, que nós fazemos aqui, são leituras de textos clássicos da literatura portuguesa. Então nós vamos, eu vou te pedir licença para nós
daqui a alguns minutos retomarmos, vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos retornando ao programa Livro Aberto com a presença da professora Maria Luísa Remédios, conversando sobre 2 livros organizados por ela, um sobre Josué Guimarães e o outro que nós estávamos conversando até agora, que é o Despertar de Eva. E a pergunta, antes do intervalo, era a respeito dos textos sobre textos, chamados metatextos, né? Para quem esses textos são úteis? Para formar leitores ou mais para aqueles que trabalham com a literatura, com o professor, ou para outros pesquisadores de outras áreas? Eu acho que esses textos que a gente faz, críticos, né, sobre críticas sobre textos literários, eu acho que são bons para aqueles que ensinam literatura, porque é uma maneira diferente da deles, talvez, de entrar no texto literário. É uma abordagem diferente. Eu acho que para aquelas pessoas de outras áreas também é importante. Eles são importantes. Por quê? Porque também é uma maneira de entrar num texto, de discutir o texto, de um recorte que se faz dentro do texto que a gente estuda. E para criar leitores, isso eu acho mais difíceis, porque o leitor, os livros da academia, normalmente, eles usam de uma nomenclatura que vamos dizer, bastante conhecida na academia. Então, para aquelas pessoas que não têm iniciação, que não são iniciadas, então é mais difícil, né, compreenderem os textos. Ainda que hoje, aquela terminologia teórica estruturalista, formalista, né, tenha sido deixada de lado e a gente esteja trabalhando mais com coisas que o leitor comum tem conhecimento. Eu tenho experiência, sim, de pessoas de mais idade, né, que leem os textos que nós publicamos e que vêm dizer, gostei muito, fui ler o livro, era aquilo mesmo. Certo. Então, na verdade, a gente ajudou a formar um leitor, né? Quer dizer que a teoria da literatura, a história da literatura, não examina apenas se um texto é literário ou não, no sentido formal, no sentido da estrutura literária, daquilo que faz com que o texto tenha uma dimensão estética, né? Analisa também o conteúdo. O conteúdo. Justamente. E nesse aspecto houve um certo progresso, então, nos últimos anos, uma abertura da própria teoria da literatura, né? Eu acho que houve mesmo, porque eu lembro muito bem que quando eu fiz mestrado, alguns anos atrás, que nós trabalhávamos com a questão do estruturalismo, eu fiz uma análise do Herculano, do Alexandre Herculano, que era uma análise do texto, em que eu concluí a análise, né, depois de uma série de observações formais e conjuntos de personagens para cá e subconjunto para lá, eu concluía o seguinte, que o bobo era igual a igual a B mais C. Então, isso acabou. Sim. Isso acabou. Sim. Porque nós estávamos naquela época impressionados com o estruturalismo e com a forma mesmo do texto, né? E hoje não. Hoje, por exemplo, o recorte. De eu trabalhar a questão da identidade, do sujeito, esse sujeito que é fragmentado ou não no texto, a questão de eu trabalhar com a representação da mulher, a voz da mulher, eu já estou me voltando muito mais para o conteúdo do texto. Claro. Né? E com as ideias que esse texto veicula. Então, eu acho que... Mas nesse sentido é importante a filosofia, a psicologia, a sociologia, a história. A história. E outras áreas do conhecimento.
não vão ficar só na matemática, né, na teoria dos conjuntos, para fazer A igual a B mais C. Né? Não é isso que nós vamos fazer. E com relação ao outro livro da coleção Engenho e Arte, né, coedição editora da Universidade da URGS e PUC, José Guimarães, o autor e sua ficção. A senhora também organizou esse texto? E minha primeira questão seria, na sua consideração, né, e na condição também de curadora do acervo, qual é a posição de José Guimarães, digamos, na literatura gaúcha? Como a senhora enquadraria rapidamente esse autor tão importante? Eu considero o José um autor bastante importante, não muito conhecido, né? E eu acho que ele é um escritor que se preocupou com a representação do momento histórico, com a crítica e a denúncia social, e ele, dentro do sistema literário sul-rio-grandense, eu acho que ele é uma figura ímpar, não só pela produção ficcional, sua produção ficcional, mas também pela produção jornalística do Josué. Ele escrevia como Dom Chicote, né, como Pepone, como Phileas Fogg, como Josué, né, e também, além de outros pseudônimos que ele teve, quando ele estava foragido politicamente. Né? Samuel Ortiz, por exemplo, ele escrevia como Samuel Ortiz, ele vivia como Samuel Ortiz em Santos, em São Paulo, escondido. E esse livro, José Guimarães, o autor e sua ficção, qual a contribuição, qual a abordagem? Seguinte, é que nós recebemos da Nídia Guimarães, quando ela, algum tempo atrás, ela participou do encontro aqui na PUC, um encontro de acervos. E daí, quando ela viu como eram tratados os documentos, ela foi para o palco, né? E disse, eu quero dizer que quero entregar o acervo do Josué para as meninas da PUC. Então, eu fui escolhida para ser coordenadora do acervo e ela nos deu cerca de 8.000 itens que deveriam ser catalogados, arquivados, limpos, digitados e organizados, enfim. Mas a crítica sobre a obra de Josué ficcional não é grande, é pouca. Nós temos elementos para fazer uma biografia do Josué, mas nós não temos quem a faça, por exemplo. Tá? Então, o acervo resolveu que nós vamos fazer um livro de crítica sobre a obra de Josué. Então, começa com um texto de abertura que é mais ou menos sobre os dados biográficos de Josué, e depois cada obra de Josué é comentada por um crítico brasileiro, tá, no caso. E, no fim, há uma série de depoimentos de autores e de contemporâneos do Josué. Por exemplo, Ivan Pinheiro Machado, né? Eu acho que Alia Luft, me parece, o Scliar, né? Carlos Reverbel, Dionísio Silva. Eles fazem depoimentos sobre a sua convivência com Josué. Você disse no início que é muito importante, né? Mas como é que tu situaria melhor? Tu podia desenvolver um pouco isso no panorama da literatura gaúcha? E ele é bastante lido ainda? Ele é bastante lido. E quais seriam as obras dele que são mais, que tu achas as obras mais bem realizadas? As duas melhores é Camilo Mortágua, para mim, né? O meu gosto é Camilo Mortágua em primeiro lugar. Ele é muito bem realizada, a narrativa é bem construída, aquela questão da relação história e ficção, não é? As fronteiras se diluem ali, não é? E eu acho assim que é uma denúncia política também, né, num momento histórico determinado. Também gosto dos Tambores Silenciosos. Os Tambores Silenciosos também, que também ele usa de uma paródia, vamos dizer assim, de uma situação vivida num determinado local, né, para fazer uma crítica
a Getúlio Vargas, né, a ditadura de Getúlio Vargas, mas ao mesmo tempo ele está criticando o sistema brasileiro da época, né, que foi publicado o texto na década de 70. Tem outros, há outros, bom, esses assim eu acho que são muito bem organizados, são livros de denúncia social. Mas há outros livros do Josué, como aquele em que ele procura construir a saga do povo alemão, Ferro e Fogo, né, a Ferro e Fogo, que ele não concluiu a trilogia, mas nós temos no acervo o primeiro capítulo do último livro. Nós temos. E pretendem publicá-lo? Sim, mas é que como nós estamos organizando esse material, é muito difícil catalogar item por item, né? Mas nós estamos organizando um material e pretendemos publicar alguma coisa sobre. E o que é um acervo? O que tu poderias dizer para o público, para ter uma ideia do que seria o acervo de um escritor? O acervo de um escritor é tudo do escritor que a gente tiver assim, ó. Nós temos assim, por exemplo, aspectos, objetos que eram do escritor. Óculos, manta, relógio, né? Documentos, carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, carteira de clube. E depois, assim, originais, inéditos, originais éditos, já não há. Publicação em jornais, tudo que ele publicou em jornal e tudo que publicaram sobre ele em jornal. Então, todos esses elementos possibilitam que, por exemplo, Jaime, tu chegues lá e diz, eu quero fazer uma pesquisa sobre Josué Guimarães. Mas o que tu quer pesquisar? Eu quero pesquisar o Josué Guimarães enquanto jornalista da Zero Hora em tal período. Então, nós vamos ter, ainda não temos, mas já está sendo catalogado. Nós vamos ter tudo catalogado, não é? E daí tu vais lá e tu vês o que ele publicou e o que foi dito sobre ele nesse período. Isso aí vai ser digitalizado também, para quê? Para entrar num outro projeto, que é aí do curso de pós-graduação, que é acervos literários em rede nacional. Quer dizer, lá no Rio de Janeiro eu vou acessar, vou chegar ao acervo e vou conseguir as informações necessárias. Mas isso aí leva tempo, né? Porque só para organizar, separar os itens é bastante trabalhoso. E o José Guimarães, em termos nacionais, ele também é conhecido, e em termos internacionais? Falta muito divulgá-lo. O José Guimarães, ele não é conhecido como Érico. Né? Nacionalmente, não. Porque uma coisa interessante, né, que acontece com os nossos escritores gaúchos, poucos são aqueles que conseguem transpor, quer dizer, sair das fronteiras do Rio Grande do Sul, são poucos. Por exemplo, quando eu cheguei em Portugal, por exemplo, né, eu fui procurar livros, eu encontrei livros nas livrarias, eu encontrei livros do Érico, porque o Érico foi lido em Portugal, até porque ele era da geração de 30, né? E essa geração de 30 brasileira teve grande influência no neorrealismo português. Encontrei livros do Moacir Scliar. E não encontrei mais livros de nenhum autor brasileiro gaúcho, estou me referindo aos gaúchos. Eu não sei se é porque nós vivemos muito, nós consumimos muito a nossa literatura e não, ou as nossas editoras não distribuem bem os livros. Maria Luísa, nós vamos retornar numa próxima ocasião Sim, para nós podermos conversar contigo e com colegas do curso de pós-graduação de letras sobre esse assunto. Por hoje, então, eu agradeço a presença da professora Maria Luísa Remédio e convido o telespectador a nos assistir na próxima semana. Muito obrigado.